Fala galera do grupo de estudos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos então dar continuidade aqui aos nossos conteúdos de quali, tá certo? Mais uma aulinha de qualitativa. E na aula de hoje vai ser sobre teoria da prática, tá certo? Ou seja, a prática 1, que envolve o chamado grupo dos voláteis, tá certo? Nessa primeira parte nós vamos falar sobre os ensaios preliminares, tá certo? Essa teoria da prática vai ficar dividida em duas partes, sobretudo três. Nas duas primeiras partes, eu vou falar sobre os chamados ensaios preliminares, tá certo? Introduzir o assunto com vocês. E na próxima parte, na última parte, nós vamos falar sobre ensaios específicos, tá certo? A gente já vai entender o que é ensaio preliminar, o que é ensaio específico. Vamos então dar início aqui com a nossa chamada ordem de análise. Como assim? O que seria a ordem de análise? Lembra quando a gente estava falando de cálculo de pH? A gente tinha o chamado tratamento sistemático do equilíbrio, ou seja, primeiramente a gente escrevia as equações, né, as equações que representavam a ionização do ácido ou da base fraca ou do forte, tá certo? A gente apresentava o equilíbrio iônico da água e depois a gente fazia balanço de massa, balanço de carga, expressões de equilíbrio e assim por diante. Aqui, quando a gente vai fazer na prática, a gente também tem uma ordem a ser seguida, perfeito? Eu chamei de ordem de análise. Basicamente, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma amostra, sobretudo uma amostra que a gente vai ter que analisar ela e identificar quais vão ser as espécies que vão estar nela. Em qualitativa 1, a gente só se preocupa em identificar os ânions, perfeito? Então, nosso foco aqui vai estar em estabelecer os ânions, perfeito? E o que a gente tem que fazer sempre que a gente receber a nossa amostra? A gente analisar primeiramente os aspectos físico-químicos dessa nossa solução, da nossa amostra que a gente está trabalhando. Quais são esses aspectos físico-químicos? A gente tem, primeiro fator que a gente tem que analisar, o pH, certo? O pH é de extrema importância para nossas análises aqui de qualquer amostra que você está analisando. E também a cor do seu sistema, perfeito? A cor também é um fator predominante, porque certas soluções de uns íons apresentam uma certa cor, outros apresentam de outra. Então isso já ajuda você a eliminar quais possivelmente ou já indicar quais possivelmente íons vão estar na sua solução. Então, depois que você analisa o pH e a cor, você tem o poder de tomar uma decisão, que a gente vai chamar, que você pode dizer que um certo íon, um teste para um certo íon é positivo e para outros vai ser negativo. Como assim positivo e negativo? Positivo significa que o seu íon que você estava analisando pode estar na sua solução. E se deu negativo, é porque esse tal íon possivelmente não vai estar na sua solução. Perfeito? Mas isso não é suficiente para você determinar se uma espécie está ou não na solução. Como eu falei, existem vários íons que apresentam a mesma coloração. No grupo dos voláteis que a gente vai estar estudando hoje, todos eles são incolores na sua amostra. Então, a cor não é um fator que vai ajudar a gente muito a poder descobrir se ele está ou não. Então, a gente parte para os chamados ensaios químicos, também chamados de ensaios preliminares, perfeito? Que vão ser ensaios que vão envolver testes o quê? Testes de propriedades redox, ou seja, de oxidação e redução dos íons, e também testes de precipitação, perfeito? Precipitação. Nesse caso, redox, a gente vai analisar se uma espécie é redutora, é redutor forte, é oxidante, perfeito? Já de precipitação, a gente vai, no grupo dos voláteis especificamente, a gente vai ter dois testes de precipitação. A gente vai ter a precipitação com bário e cálcio, uma solução de bário e cálcio, e também a gente vai ter a precipitação com a prata. Perfeito? A gente vai analisar esses dois tipos de precipitação para a gente poder analisar a nossa amostra. Depois de feitos esses testes, de acordo com os nossos resultados obtidos, a gente vai tomar uma nova decisão. Ou seja, mais uma vez, da gente poder ainda supor que uma certa espécie pode estar ou não está, ou seja, positivo ou negativo. Perfeito? Depois que a gente realiza os ensaios preliminares, os ensaios químicos, a gente chega na nossa chamada matriz de possibilidades, que basicamente são o quê? Quais as espécies que têm grandes chances de estar na nossa amostra, perfeito? A gente já chega a uma matriz que vai estabelecer pra gente diversas espécies que podem estar ainda na nossa amostra e quais não estão, perfeito? Mas esse já é o resultado? Não. Ainda vai ser necessário realizar os chamados ensaios específicos. O que são os ensaios específicos? Lembra que a gente falou de seletividade, especificidade, insensibilidade? Então, lembra lá, o que é especificidade? Especificidade está relacionado a uma espécie específica, ou seja, a gente vai realizar um ensaio para cada uma das espécies que você listou na sua matriz de possibilidades. Vamos dizer, por exemplo, aqui no grupo dos voláteis, a gente vai ter 6 íons para a gente analisar, basicamente. Vamos dizer que quando você chega aqui na matriz de possibilidades, você tem a possibilidade ainda de só 3.
estarem na sua solução. Então, você vai ter 3 ensaios específicos para fazer. Um para cada um dos íons que você vai estar analisando. Perfeito? E cada um vai ter um ensaio diferente. Por isso o nome é específico. Ou seja, existe um ensaio específico para, por exemplo, cianeto. Existe um ensaio específico para sulfito, para tiosulfato e assim por diante. Perfeito? Então, isso que trata ensaios específicos. Depois de ensaios específicos, a gente chega à nossa última decisão. Justamente do último decisão entre positivo e negativo. Por quê? A partir dele, a gente já vai estar praticamente definido quais são os íons que realmente estão na minha amostra. E diante disso, a gente consegue chegar na tão sonhada composição da amostra, né? É o ponto final da sua análise. Perfeito? Diante disso, basicamente, essa é a nossa chamada ordem de análise que a gente vai estar trabalhando nas nossas práticas. Perfeito? Sempre nessa ordem. Variando de grupo para grupo. Então, vamos lá. O primeiro grupo que a gente vai estar trabalhando, como eu já citei, é o chamado grupo dos voláteis, que é composto por quê? Por espécies aniônicas, ou seja, ânions, basicamente ânions, que formam produtos voláteis, ou seja, que evaporam, formam gases, na presença de ácidos minerais não oxidantes. Tá certo? Não precisa se preocupar tanto assim com essa definição de grupo dos voláteis. O que basta é você saber quais são os componentes desse grupo. Quais são esses componentes? São cianeto, sulfeto, S2-, sulfito, tiosulfato, nitrito, hipoclorito, carbonato e bicarbonato. Perfeito? Para cada uma desses anos, para a gente poder fazer nossas análises, eles têm que estar na chamada concentração mínima de análise. Lembra quando a gente estudou escala de trabalho, microanálise, semi-microanálise e assim por diante? Então, a gente vai utilizar desses valores de concentração para a gente poder estar fazendo as análises. Aqui na Quali 1, a gente trabalha na chamada semi-microanálise, ou seja, onde a concentração mínima de análise é sempre de 1% massa-volume. Perfeito? Ou seja, de 1 grama em 100 ml. Perfeito? Essa é a nossa concentração mínima de análise. Porém, no laboratório, nem sempre a gente encontra as nossas íons nessa concentração. Ou seja, existe uma concentração que a gente chama de concentração da solução padrão, que a gente vai estar encontrando no nosso laboratório, cujos valores eu listei aqui. Ou seja, cianeto vai estar 10%, sulfeto vai estar 3%, sulfito 10%, tiosulfato 10%, nitrito a 10%, hipoclorito 4%, carbonato 10% e bicarbonato 8%. Perfeito? Então, como que a gente chega nas nossas soluções da nossa concentração mínima de análise para a gente poder começar? A gente vai ter que fazer diluição, perfeito? Como que a gente faz diluição? Ou seja, a gente vai pegar uma certa quantidade da nossa solução padrão e vai adicionar água até chegar ao volume final que a gente vai querer. Ou seja, como que a gente faz isso? Porque a gente sabe o volume que a gente vai ter que pegar. Vai usar fator de diluição, ou seja, CIVI igual a CFVF. Ou seja, fator de diluição aqui. Perfeito? Para a gente poder achar a concentração inicial. Vai ser a concentração da solução padrão. Perfeito? O volume inicial é o que você quer descobrir, é o que você vai ter que pegar. A concentração final é a concentração mínima de análise, ou seja, 1%. E o volume final vai depender do volume de quanto você quer chegar. Perfeito? Então, basicamente, é isso que a gente vai ter que fazer. E como você pode ver aqui, a cor da solução, todos são incolores. Então, não tem como a gente definir aqui no grupo de látex um aspecto físico-químico de cor para poder diferenciar quais vão estar e quais não vão estar. Tá certo? Então, vamos lá. Uma coisa muito importante aqui, que a gente vai falar, é o quê? A gente não vai estar trabalhando com cianeto e sulfeto, tá certo? É porque geralmente não está presente no laboratório cianeto. Tem motivos óbvios para a gente não estar trabalhando com cianeto. E o sulfeto geralmente não encontra no laboratório, como a professora citou. Então a gente não vai estar trabalhando com sulfeto, perfeito? Então, vamos falar então do primeiro aspecto físico-químico. A gente já falou do primeiro, que é a cor, mas vamos falar agora do pH do meio, né? O que a gente tem com relação ao pH do meio? A gente vai estar trabalhando aqui muito relacionado à zona de predominância das espécies, perfeito? Ou seja, cada uma dessas espécies, aqui dos ácidos, eles vão possuir o seu chamado constante de acidez, perfeito? Ou seja, o H2SO3, por exemplo, H2S2O3, HNO2, vão ter os seus respectivos KAs, perfeito? E por meio desses KAs, a gente consegue determinar qual é o pH predominante de cada espécie, por meio da zona de predominância. Lembra que para a gente formar a zona de predominância, a gente precisa do pKa, perfeito? E com o pKa, a gente acha o valor do pH, ou seja, pH, lembra? Na zona de predominância, o pH é igual ao pKa mais ou menos 1. Essa é a zona que a gente usa para poder descobrir qual é a zona predominante de cada espécie. E diante disso, eu não vou fazer de cada um dos íons aqui, eu deixo como tarefa para casa para vocês. Mas eu já citei aqui já os pHs predominantes de cada uma dessas espécies. Ou seja, por exemplo, sulfito. Ele está presente em pH maior que 8,2.
você pode arredondar para 8, tá certo? Não tem problema nenhum. Tiosulfato, pH maior que 2,6. Nitrito, maior que 4,1. Hipoclorito, pH maior que 8,5. Bicarbonato, entre 7 e 9, tá certo? Você pode usar 7 e 9. E carbonato, pH acima de 11. Essa é basicamente a zona de predominância dos pHs de cada uma das espécies que a gente vai estar trabalhando. Perfeito? É muito importante, então, assim que você chega no laboratório, você verificar o seu pH, pois a partir disso você já consegue eliminar certas substâncias que podem ou não estar presentes na sua solução. Tá certo? E, diante disso, já o conceito que eu já vou estabelecer agora é o quê? A diferença entre controle, amostra e branco. Todo ensaio que você vai fazer, exceto precipitação, você vai trabalhar com esses 3 tipos de amostras, de soluções. A solução controle, a amostra e o branco. O que é o seu controle? A gente vai utilizar ou seja, por exemplo, vou citar um exemplo. Você está analisando, por exemplo, nitrito. Você vai ter que, a sua amostra, você acha que ela tem nitrito, ou seja, o que você está analisando tem nitrito. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que preparar uma solução controle que contenha o nitrito nela e fazer o teste nessa solução controle antes. Por quê? Por meio dessa sua solução controle, você vai ver como que o ensaio vai se dar se o resultado é positivo, ou seja, tiver nitrito na sua solução. Perfeito? Agora, o que seria o branco? Em vez de a gente colocar nitrito na sua solução, você vai colocar água. Por quê? Com o ensaio branco, ele vai dar para você o teste como seria se fosse negativo, ou seja, se o nitrito não estivesse. Diante disso, fica mais fácil de você analisar se a sua amostra contém ou não o nitrito. Perfeito? Então, é isso que vai ajudar você a facilitar quando você estiver fazendo um teste. Perfeito? Por isso, a gente vai sempre trabalhar com esses 3 tipos de soluções. Controle, amostra e branco. Perfeito? Por quê? A gente vai usar disso a partir de agora para o nosso segundo tipo de ensaio, o nosso primeiro ensaio preliminar, que é o quê? O ensaio redox. No ensaio redox, a gente divide em classes. A gente divide na classe dos redutores fortes, oxidantes e os neutros. Então, redutores fortes e oxidantes vão ter um caráter redox, enquanto os neutros eles não vão participar desse ensaio. E por meio desses 3 classes aqui, essas 3 primeiras, a gente vai sempre possuir um reagente seletivo, que vai ajudar a gente a enxergar a ocorrência ou não da reação. Perfeito? E a gente tem uma condição chamada de seletividade, que é o quê? De ocorrência dessas reações que a gente consegue enxergar. Que é o quê? O pH tem que ser 0, ou seja, pH 0 é um pH ácido. Então, qual vai ser o reagente que a gente vai usar? A gente vai usar justamente um ácido forte. Ou seja, a gente pode usar o ácido sulfúrico ou ácido clorídrico a 6 normal, ou seja, 6 equivalentes por litro. Perfeito? É a mesma coisa. Então, a gente vai usar um desses reagentes aqui para a gente poder acidificar o meio antes da gente fazer o teste. Diante disso, a gente vai então virar a página aqui para a gente poder ver quais são as espécies presentes em cada uma dessas classes, ou seja, de redutores fortes, oxidantes e neutros. Vamos lá. Como eu já deixei citado aqui, as espécies redutoras são quem? Nitrito, sulfito e tiosulfato. Perfeito? Essas 3 caráteres, então, têm caráteres redutores. Ou seja, se eles são redutores, eles vão provocar a redução. Perfeito? Eles vão provocar a redução. Então, diante disso, eles vão provocar a redução de outra espécie que estiver presente no meio. Quais são as espécies redutoras fortes? A gente tem como redutora forte, aqui eu coloquei sulfito com uma carga negativa, são 2 cargas negativas. Então, vamos lá. Redutores fortes, a gente tem o sulfito, perfeito, e a gente também tem o tiosulfato. Então, o sulfito e o tiosulfato são redutores e redutores fortes ao mesmo tempo. Então, isso é muito importante você saber. Como eu falei, o sulfeto, ele entra nessas 2 características também. Só que como a gente vai estar trabalhando com eles, eu não vou listar ele aqui. Oxidantes, a gente tem 2 espécies. A gente tem o nitrito e a gente tem também o hipoclorito. Aí vem o caso, o nitrito. Então, a gente observa que o nitrito ele pode ser tanto redutor quanto oxidante. Esse é um detalhe muito importante que a gente vai ver daqui a pouco sobre isso. E neutros, a gente tem quem? A gente tem o sistema do ácido carbônico, ou seja, a gente tem carbonato e a gente tem o bicarbonato. Show? Diante disso, a gente vai ter um reagente seletivo para cada uma dessas espécies, exceto para os neutros, como você viu, eu coloquei em traço, porque se eles são neutros, eles não vão participar desse processo de oxirredução. Então, eles não vão ter um reagente seletivo nem uma transformação específica. Quais vão ser os reagentes seletivos de cada um? Para os redutores, a gente vai usar o quê? Uma gota de permanganato de potássio, KMnO4, a quanto? A 10 elevado a menos 2 mol por litro. Ou seja, 0,01 mol por litro. Perfeito? E o que vai acontecer? Como que eu vou, então, fazer na minha solução? Eu vou adicionar uma gota de KMnO4. Depois, eu vou adicionar 3 gotas de ácido sulfúrico, ou ácido clorídrico, tá certo? Que é para poder acidificar o meio. E depois,
3 gotas da minha amostra, perfeito? Eu vou fazer isso num tubo. E qual vai ser a transformação que vai acontecer? Eu vou observar a passagem da minha solução de violeta, que é proveniente do permanganato, para o quê? Para uma solução incolor. Se isso acontecer, significa que meu teste deu positivo, ou seja, eu tenho uma espécie redutora no meu meio. Agora, qual é? Não tem como você descobrir ainda. Não tem como definir se é nitrito, se é sulfito, se é tiosulfato. Perfeito? Agora, redutores fortes. Qual vai ser o teste que a gente vai fazer? A gente vai adicionar em um tubo 3 gotas de iodo a 0,01 normal. E também a gente vai usar o quê? 2 gotas de chamada goma de amido, GA, que a gente costuma abreviar. 2 gotas de goma de amido. Depois a gente vai usar as 3 gotas de ácido sulfúrico, perfeito. E depois, posteriormente, a gente vai adicionar 3 gotas da nossa amostra, que a gente vai ter no nosso laboratório. Se o teste der positivo, qual vai ser a transformação que vai acontecer? A gente vai ver a solução passando de azul para incolor. Perfeito? Incolor. Ou seja, se isso acontecer, significa que o meu teste deu positivo também. Perfeito? Ou seja, eu tenho uma espécie redutora. Eu tenho ou sulfito ou tiosulfato. Show? E por último, o que acontece se meu teste der? Como que eu faço meu teste para oxidante? O que eu vou fazer? Nitrito. Ou seja, nitrito. Eu vou utilizar 3 gotas, mais uma vez, 3 gotas de iodeto de potássio a 0,5%. De novo, a gente vai usar 2 gotas de goma de amido. A goma de amido está relacionada ao equilíbrio do iodo, perfeito? O iodeto tem um equilíbrio com o triodeto, então a goma de amido faz com que esse equilíbrio se estabilize, tá certo? E depois adicionar mais uma vez 3 gotas de ácido sulfúrico. E qual vai ser a transformação que a gente vai ocorrer? Vai ser o contrário da de redutores fortes, ou seja, a minha solução que estaria incolor, ela vai passar a ser azul. Se isso acontecer, eu tenho resultado positivo para um oxidante. Perfeito? E mais uma vez, como eu tinha falado, neutros não participam desses testes redox. Perfeito? E uma observação que a gente tem. Nitrito. Ele é como eu disse antes, ele é redutor e oxidante. Então ele possui um caráter anfótero. Perfeito? Ele é tanto redutor quanto oxidante. Uma segunda observação que a gente tem é quanto ao hipoclorito. Ele é um oxidante muito forte. Ou seja, ele pertence à classe do oxidante, mas ele é um oxidante muito forte. Sendo assim, ele não coexiste com outra espécie redutora. Isso aqui é muito importante. Então, se você tem hipoclorito, você não tem nem nitrito, nem sulfito, nem tiosulfato na sua solução. Essa é uma certeza que você tem ao pegar uma solução que você identificou a presença de hipoclorito. Perfeito? Então, e uma outra característica importante do hipoclorito é que ele age como interferente no ensaio para redutor forte. Então, por que isso acontece? Porque ele, por ser oxidante forte, ele oxida o iodo, ou seja, o iodo aqui, ó, presente aqui, ó, quando a gente faz o teste de redutor forte, ele oxida formas iodadas com NOx elevado. E diante disso, quando o iodo fica com NOx elevado, ele possui um caráter que é de redutor forte. Aí isso acaba agindo como interferente na sua solução quando você vai fazer o teste para redutor forte. Isso causa o quê? O famoso, que a gente diz que é o falso positivo. Ou seja, o que vai acontecer se você tiver hipoclorito na sua amostra? É uma certeza sua. O que vai acontecer? O teste para redutor vai dar negativo, porque não pode ter nenhum redutor junto com o hipoclorito. O oxidante vai ter que dar positivo, perfeito, porque o hipoclorito está presente, perfeito. E o que vai acontecer com o redutor forte? O redutor forte vai dar positivo. Mas por que dá positivo? Não é positivo, é um falso positivo, por conta da presença de iodo aqui no meio, perfeito? Aí o hipoclorito vai oxidar o iodo e aí vai dar esse falso positivo. Então você tem que prestar muita atenção quanto ao hipoclorito nesse tipo de caso, perfeito? Agora, a gente vai falar sobre o quê? Se for qualquer dúvida, você pode deixar nos comentários ou tirar dúvida comigo depois. O que a gente vai falar sobre o controle, perfeito? Como que a gente utiliza o controle na nossa solução? No nosso teste, assim, do nosso grupo dos volados. O meu conselho é sempre fazer o quê? Um controle para fazer os ensaios redox de precipitação com bário e cálcio e um ensaio específico para precipitação com prata. Por quê? Isso economiza tanto reagente e você economiza tempo para não ter que ficar preparando mais de um controle na hora da prática ou na prova prática, perfeito? Então isso facilita você na hora do seu trabalho. Você preparar um controle para o redox e precipitação. Na próxima parte eu vou explicar o porquê que a gente pode preparar um para esses 2 tipos de ensaios, perfeito? E um específico para precipitação com prata. Na próxima parte eu vou explicar melhor.
Eu dei aqui o exemplo de um controle que, assim, eu acho que é o melhor de todos possível. Por quê? O que você tem que ter basicamente no seu controle? Se você vai fazer um teste de redox, você tem que ter basicamente uma espécie que seja redutora, uma espécie que seja redutor forte e uma espécie que seja oxidante. Basicamente é isso, perfeito? Então, qual é o melhor controle que você pode preparar? É pegar nitrito, perfeito, porque nitrito ele é redutor e ele é oxidante, show. E você pode pegar, por exemplo, sulfito. Sulfito, ele está presente tanto redutor quanto redutor forte. E por precaução, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o carbonato. Aí, por que eu vou pegar o carbonato? Você vai entender na próxima parte que sulfito e carbonato, eles estão presentes na precipitação com bário e cálcio. Então, isso já facilita você economizar reagente para você poder fazer o controle para ambas as etapas, ou seja, para redox e para precipitação bário e cálcio. Na próxima parte eu vou falar desse tipo de ensaio, você vai entender perfeitamente por que esse tipo de controle aqui assim, ajuda muito você a controlar a sua solução. Então vamos lá. Nitrito. Como que a gente tem, então, as características do seu controle. Basicamente, na maioria das vezes, a gente prepara, geralmente, um volume de controle de 2 ml. Ou seja, o que equivale, se você fazer pH de 3, lembra do volume de ensaio, que é de 0,05 ml? De uma gota? Então, isso aqui equivale basicamente a 40 gotas no total, do seu volume total. A gente sempre vai trabalhar aqui no laboratório com gotas. Então, sempre é importante estabelecer isso. Em vez de trabalhar com ml, trabalhar com gotas. Diante disso, eu escolhi nitrito, sulfito e carbonato. Quais são as concentrações que eu vou encontrar no laboratório? Todas elas vão estar o quê? A 10%. Perfeito? Todas elas vão estar a 10%. Só que a minha solução final de concentração mínima de análise, ela tem que passar a ser de 1%. Perfeito? Essa é a minha concentração mínima de análise. Então, eu vou ter que fazer uma diluição. Como que eu vou fazer? Vou usar CV igual a CV. CIVI igual a CFVF. Concentração inicial, volume inicial, igual a concentração final vezes volume final. Qual é a minha concentração inicial de nitrito, por exemplo? É de 10%. Volume inicial que eu quero descobrir quanto que eu tenho que pegar da minha solução padrão. Concentração final eu quero passar para 1%. Então, 1. E o volume final vai ser de quê? 40 gotas. Então, eu vou fazer esse cálculo aqui. Vai ficar o quê? O volume inicial vai ser 1 vezes 40 dá 40. O 10 está multiplicando, passa dividindo. Perfeito? Então, meu volume inicial vai ser de quanto? Corto 0 com 0, 4 dividido por 1, vai dar 4 gotas. Ou seja, 4 gotas de nitrito. Só que, se você reparar bem, a concentração do nitrito é a mesma do sulfito, que é a mesma do carbonato. Então, o valor do volume inicial vai dar o mesmo para as 3 soluções. Então, eu vou ter que pegar o quê? 4 gotas de nitrito, ou seja, 4 gotas. Ou seja, eu vou até colocar aqui no preparo. Ou seja, 4 gotas de nitrito, mais 4 gotas, abreviar, 4 gotas de sulfito, mais 4 gotas de carbonato. Perfeito? Agora, basta eu pegar isso? Não. Lembra que eu tô fazendo uma diluição? Então tem que também adicionar água. Perfeito? Porque senão a minha concentração vai continuar a 10%. Perfeito? Então tem que adicionar água. Como que eu acho a quantidade de água? Eu tenho que, qual é a relação que eu tenho? Eu tenho que meu volume inicial mais o meu volume de água dá o meu volume final. Perfeito? O volume inicial, vamos dizer assim, é o somatório de todos os íons que eu peguei. Ou seja, eu peguei 4 do nitrito, mais 4 do sulfito, mais 4 do carbonato. 4 mais 4 mais 4 dá quanto? Dá 12. Então, eu tenho 12 gotas de íons que eu peguei. Mais o volume de água, é o que eu quero descobrir. E o volume final eu quero chegar em quanto? 2 ml, que é 40 gotas. Então, 40. Então, agora eu consigo achar qual é o volume de água que eu tenho que adicionar. 40 menos 12, o 12 está positivo para negativo. Então, 40 menos 12 vai dar o quê? 28 gotas de água. Perfeito? Então, eu vou adicionar, então, 28 gotas de água na minha solução, que eu consigo, então, preparar o meu controle perfeito para mim poder fazer a prática. Basicamente, é isso que você vai ter que fazer. Ou seja, você vai pegar 4 gotas de nitrito, 4 gotas de sulfito, 4 de carbonato e 28 de água. E onde que a gente realiza uma coisa antes de fechar a aula, sei que tá um pouco extensa, mas é o último tópico que eu vou abordar aqui, é sobre aonde a gente faz o nosso teste redox. A gente sempre vai fazer na chamada placa de toque. Perfeito? Basicamente é uma placa retangular que vai ter diversos fundos. Perfeito? Pode ter 4, pode ter 3, dependendo da que você tiver no seu laboratório. E como que a gente realiza esse teste? A gente vai separar em colunas e linhas. Ou seja, a primeira coluna, eu coloquei aqui um C, que representa o quê? Controle. A segunda coluna, eu vou chamar aqui de A, porque vai ser onde você vai colocar a sua amostra. Vai estar analisando a sua amostra.
A terceira coluna vai ser onde você vai fazer o ensaio em branco, perfeito? Agora, nas linhas, o que você vai fazer? A primeira linha vai ser a linha dos redutores, perfeito? A segunda linha vai ser a dos redutores fortes e a última linha vai ser de oxidante. Show? Então, basicamente, você vai fazer 3 vezes cada ensaio. Você vai fazer uma vez pro controle, perfeito? Vai pegar o seu controle que você preparou aqui, ou seja, vai adicionar. Primeira coisa que você vai fazer, se você está fazendo ensaio para redutor, o que você vai adicionar? Vai adicionar uma gota de permanganato, depois 3 gotas do ácido e depois vai adicionar o quê? 3 gotas do seu controle. Show? Basicamente é isso que você vai fazer, 3 gotas do seu controle. Vai fazer a mesma coisa aqui, só que com outro reagente e a mesma coisa aqui. No branco, o que você vai fazer? Em vez de você adicionar o seu controle, você vai adicionar água. Ou seja, você vai adicionar água ali no meio. Que aí você vai ver como que vai ser o ensaio se fosse negativo. Lembrando aqui, ó, o branco é o ensaio negativo, aqui é o ensaio positivo e aqui é o que você vai ver da sua análise. Perfeito? Aí, se der positivo, vai dar o que deu no seu controle. Se o ensaio der negativo, vai dar o que você achou no branco. Perfeito? E você vai fazer isso 3 vezes. Perfeito? A única coisa, o reagente seletivo vai ser o mesmo, o ácido vai ser o mesmo, a única coisa que vai diferenciar se você vai colocar o seu controle que você preparou, a sua amostra que você está analisando, ou vai colocar água, que vai ser, no caso, o branco. Perfeito? É isso, gente. Essa é a primeira parte dos ensaios preliminares. Na próxima parte eu dou continuidade, falando dos ensaios de precipitação. E espero que tenha ajudado vocês. Se ficou qualquer dúvida, deixem nos comentários. Até a próxima.